dos meus inimigos e dos meus medos me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso? E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais, eu sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso, está aqui nessa noite, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O pastor não está aqui hoje, ele está na reunião de obreiro lá. Eu falei que ele está voltando só em líquido. Ele foi apanhar lá para bater em nós aqui, amém? Para nós aprender a virar gente. Brincadeira, meus irmãos, mas ele já está com muita saudade de estar aqui conosco. Nós tivemos ontem, essa igreja é uma igreja de celebração, que faz festa, que é feliz. Um tempo com os nossos teens, onde os nossos teens estiveram
ali na casa da irmã Milka e da sua família. Nós estávamos celebrando o aniversário do Pedro, que ainda vai ser quinta-feira, né, Pedro? Mas também eles foram ministrados ali por um filme chamado A Forja. Foi muito bom esse tempo. Os pais também estavam ali, tiveram um tempo de comunhão e a gente ficou muito feliz. Nós temos visto esse entrosamento e essa comunhão da igreja de uma forma muito saudável. E nós estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo. Porque quando há saúde no corpo, é sinal que Deus está na casa. Ele está curando, Ele está alinhando e Ele está dando continuidade naquilo que Ele nos prometeu. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Próximo. Mas todos, 13, versículo 13, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, nós começamos a semana passada um novo tempo na nossa igreja, trazendo sobre a visão de reino, com um método de ensino, para que nós venhamos aprender de uma forma bem didática sobre o que é ser filho de Deus, na visão bíblica. E eu creio que esse tempo que o Senhor está orientando toda a nossa liderança, todo o corpo eclesiástico, para estar trazendo essas ministrações sobre paternidade, sobre o que é filiação, o que é filhos com a mentalidade de orfandade. E eu sei que o Senhor, Ele está trazendo um fundamento novo sobre esta igreja, uma estrutura e uma visão, porque nós caminhamos por uma visão. Há algum tempo atrás, pastor Glauber nos fez essa pergunta: qual é a visão da igreja? Qual é a missão da igreja? E naquele momento, quando ele nos fez essa pergunta, a gente ficou pensando, eu e meu esposo olhamos um para a cara do outro, e a gente, pois é. E a gente foi orando, o Senhor foi fazendo muitas coisas. E hoje o Senhor está apresentando para nós que a visão da igreja é uma visão de reino, de paternidade espiritual e de filiação. Filhos no Espírito. Filhos que não nasceram da carne e nem do homem, mas filhos que vieram por meio do novo nascimento com o Espírito Santo. Amém? E nós começamos a semana passada a série Todos Somos Líderes e Todos Somos Servos. O pastor falou que são dois extremos. O que une esses dois extremos? Paternidade e filiação. E o que afasta esses dois polos é a orfandade. Então nós estamos trabalhando nesse tempo com essa visão de paternidade e entendendo o que nos une nessa paternidade entre Deus Pai e a nossa filiação. Primeiro ponto, precisamos entender quem é Deus como Pai. E aí nós vamos caminhar um bom tempo para falarmos sobre quem é Deus como Pai. Nós entendemos quando nós falamos de Deus, Deus é amor. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo, João 3,16, e enviou o seu único Filho para morrer por nós. Aí, nossa, Deus é amor. Glória a Deus. Essa é uma linguagem. Então eu entendo que Deus é amor. Deus é graça. Deus é graça. Deus nos criou, é o Criador de todas as coisas. É verdade. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. É verdade. Porém, quando nós chegamos diante de Deus, precisamos entender qual é a nossa mentalidade, porque a gente compreende aquilo que foi desenvolvido em nós. E há uma junção de coisas sendo construídas dentro de nós, desde o nosso nascimento, né? A cultura, a nossa cultura familiar, o que a gente vai entendendo sobre dentro da nossa casa, o que nós recebemos com relação ao relacionamento da paternidade, com a maternidade. Tudo isso vai gerando experiências e vai desenvolvendo comportamentos nossos por conta da visão que foi desenvolvida desde o berço. Mas quando Jesus, ele aparece no Evangelho de João para apresentar para nós
a nossa filiação, ele está dizendo, olha, eu fiz algo novo. Vocês não nasceram em mim por conta da carne. Vocês não nasceram em mim, não se tornaram meus filhos por conta do homem, mas pelo Espírito de Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou, que nos redimiu e nos trouxe, e nos conectou, nos tornou cordeiros nele, em Cristo Jesus. Então, o apóstolo João, ele começa a apresentar para nós que nós recebemos o direito de sermos filhos, tá? E o que nós fazemos com a nossa filiação? E nós só podemos entender sobre a filiação a partir do momento em que nós começamos a nos entender. E quem é que nos traz essa revelação de nos entender? O Espírito Santo. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, vai dizer que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses então são filhos de Deus. A visão de Deus em nos chamar de filho, nos trazer para perto, é para nos dar direção, destino, proteção e limite. O propósito de Deus em te chamar para perto é dizer, filho, se você caminhar sobre a sua visão, se você caminhar baseado naquilo que você sente, naquilo que você sabe, o seu destino, ele é muito curto. Porque você não tem visão de eternidade. E o destino que você precisa está na minha mão. Só eu que posso dar esse destino a você. Então, o primeiro ponto da vontade do Pai em tornarmos filhos é porque Ele nos criou, nos amou e não nos criou para a perdição. Ele nos criou para um destino eterno. E nós só conseguimos chegar nesse destino eterno por meio desse relacionamento de pai e filho. Porém, quando nós chegamos na casa do Pai, nós chegamos muitas das vezes com a nossa identidade totalmente defasada. A nossa identidade de filiação em Deus, pautada em muitas coisas, feridas que trazemos dentro do nosso coração. Chegamos na casa do Pai com uma cosmovisão de mundo. E quando nós entendemos sobre a casa do Pai, existe um mundo que não se compara com esse mundo terreno. É um mundo espiritual. Que nós, pelo corpo físico, na nossa experiência, ainda não tivemos lá nessa carne. Mas que o Espírito de Deus, que atua na nossa vida, é o único capaz de trazer a revelação de como e quando chegamos nessa casa e como estamos nessa casa. A visão do Pai é trazer destino para você. Mas será que às vezes a nossa visão de querer viver, de querer ter esse destino, ela está conectada com a revelação do Espírito Santo para nós? Nós precisamos parar para pensar no quesito paternidade e filiação. Isso é algo muito sério. Muitas pessoas que quando chegam aqui na casa e não tiveram um relacionamento saudável com seu pai, automaticamente vai ter muita dificuldade de se relacionar em Deus como pai. Vai ter dificuldade de ver Deus como pai, porque vai entender Deus como alguém, um autor de muitas regras, no qual você precisa se submeter a essas regras, porque se você não se submete, você está perdido. E essa não é a visão de Deus para você. Essa é a visão que os judeus tiveram com o conceito de Deus Pai. Eles se vestiram da religiosidade, eles se vestiram de uma vida de aparência, mas a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Por quê? Porque a visão territorial, a visão de mundo, a visão de pai, estava totalmente distorcida. Quando nós olhamos para Deus, nós enxergamos um Deus que nos ama e quer que nós olhamos para Ele com um olhar de amor e confiança. E será que às vezes nós conseguimos ter essa confiança se nós não recebemos esse ambiente de confiança? Talvez o seu lar foi um lar de insegurança, de divórcio, de violência, de abusos, de agressividade. Então todas essas experiências, elas ficaram impregnadas na sua mente e desenvolveram um comportamento e uma cosmovisão na sua mentalidade. Só que hoje o Senhor veio aqui para dizer, filho, em mim você não nasceu da carne. É um novo nascimento.
Você nasceu do Espírito, mas você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para que Ele possa trazer a revelação para você. De que tudo aquilo que você entrou aqui dentro da casa, carregando, é preciso deixar para trás. E é preciso tirar as suas lentes e enxergar através das lentes que o Espírito de Deus vai colocar na sua visão. Porque a direção só está em quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você que pode, por favor, abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Vamos ler esse texto? O computador ainda não está funcionando, a gente se vira nos 30 aqui. Vamos lá. Romanos 8, 16. Coisa linda. Glória a Jesus. Hoje eu chorei muito. Ah lá, funcionou. Glória a Jesus. Pode começar do 14 para nós? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, e o próprio Espírito confirma o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Esse momento que nós estamos vivendo na terra é um momento da justificação. É onde o Senhor está nos justificando. Mas para que todo esse comportamento, toda essa ferida, toda essa história que foi gerada, ela possa ser transformada na sua mente, você precisa da ajuda do Espírito Santo. E para você ter a ajuda do Espírito Santo, vai requerer de você uma entrega e um relacionamento. E aí que está o X da questão. Nós, como cristãos, muitas das vezes, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Mas nós desenvolvemos um relacionamento com Deus baseado no livro de Lucas 15, 11. Coloca aí para nós. Quando Jesus ele conta a parábola de 2 filhos, mas eram 3 filhos. Um que estava contando a parábola, aquele que estava sarado, que era referência de filho, de filiação, de ensino, de manual, de seguir, é Jesus Cristo contando. E nós temos 2 filhos dentro dessa casa. Nós temos 2 filhos com a mesma mentalidade. 2 filhos que não entenderam o pai. E eu começo agora com o primeiro filho. O filho mais novo. O filho considerado o filho Gastão. O pródigo. Aquele filho que não entendeu o amor do pai sobre a vida dele. E que por não entender o que era o amor do pai, ele não desfrutou da herança, ele não valorizou aquilo que ele recebeu nas suas mãos. E por ele não valorizar aquilo que o Senhor havia depositado sobre ele, ele desenvolve comportamentos. Mas nós também temos o segundo filho, que é o filho mais velho. E esse filho ficou na casa. Esse filho não foi embora. Mas esse filho ficou na casa também por um ritual. Porque também existiam feridas e a falta de entendimento dentro do coração desse filho. E o terceiro filho, que é Jesus, esse é o filho que veio para mostrar para nós que é possível viver o ideal da filiação em Deus. Que é possível suportar todas as coisas quando nós temos um coração disponível e sarado. Que é possível a gente aceitar esse amor e entender esse amor como totalidade. E essa é a nossa maior dificuldade. Às vezes nós vamos levar muitos anos dentro da igreja. E está tudo bem, porque o Espírito Santo está trabalhando em cada um da forma que você consegue esse desenvolver na sua maturidade. Quando nós olhamos para o primeiro filho, nós vemos um filho que ele não entendeu o que era o amor do pai sobre ele. Ele queria viver uma falsa liberdade. Ele queria viver uma independência. Uma visão, hoje, mundana. Que, infelizmente, está entrando dentro da igreja também. Não, pastora, porque eu sou independente. O Senhor te deu autonomia.
mas não independência. Você está debaixo de uma autoridade. E debaixo dessa autoridade, você caminha com a liberdade que Ele te dá. Mas quando você tem dificuldade, a submissão. Primeira dificuldade que esse jovem apresenta. A primeira dificuldade é a submissão, é se submeter debaixo de alguém. Por pensar que ele poderia viver sozinho, que ele poderia fazer o que ele queria. E quantas vezes esse sentimento, ele entra dentro do nosso coração. Ele desenvolve comportamentos em nós. E o Senhor quer nos curar. Ele quer apresentar para nós que na visão de filiação, submissão é cuidado. Quando você se submete a estar debaixo da autoridade de Deus e debaixo das demais autoridades que o Senhor coloca diante de você, você está debaixo de uma proteção. Quando nós não entendemos isso como filhos, dentro da igreja nós quebramos princípios por não entender essa dificuldade que a gente tem em submeter. Só que a gente não entende que a dependência ela vai desde o nascer até morrer. Querendo ou não querendo, nós somos dependentes. Você dependeu de alguém para te trazer a luz ao mundo. E você vai depender de alguém para jogar terra em você, se Jesus não te arrebatar antes. Nós somos dependentes, nós não somos independentes. E essa visão, ela precisa ser tratada dentro do nosso coração. Quando nós temos essa dificuldade, mulheres em se submeter aos seus maridos, liderança em se submeter a líderes que estão acima de nós, nós vamos para longe porque a gente não quer ser mandado, a gente não quer viver debaixo de uma autoridade, porque isso irrita, porque isso desafia o nosso orgulho, porque isso nos desafia em muitos pontos. Então a gente se ausenta do quê, pastora? Do cuidado. Se a Bíblia diz que Deus se move por princípio, viver debaixo de insubmissão é você viver com a ausência do cuidado de Deus. Foi isso que esse filho decidiu viver. Ele decidiu viver longe da proteção. Se o pai oferece a direção por meio do Espírito, o Espírito traz revelação, tá, eu entendi que eu preciso estar em Deus, eu preciso estar no corpo, eu preciso ser família, porque quando Jesus ensina até mesmo na oração sacerdotal, ele diz Pai Nosso, ele não falou Pai meu, falou Pai dele, ele falou Pai Nosso. E Paulo vai dizer que mesmo Jesus Cristo sendo Filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele se submeteu à autoridade do Pai. E ele nos ensina, e isso precisa ficar claro para nós. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, adolescente, que tem dificuldade em honrar princípios. O céu se move por princípio. Quando você quebra o princípio vai quebrar você. A submissão é o começo da fé primária. Você pode aceitar Jesus, mas se você não se submeter a Ele, a redenção ela não foi sobre a sua vida. É por isso que a submissão ela precisa ser desenvolvida na nossa mentalidade. Mas para muitos isso assusta, porque talvez pessoas que foram referências para você, de liderança, cometeram abusos com você. Abusos emocionais. E isso deslacerou seu coração. Mas hoje Jesus quer tirar essa mentalidade, essa ferida que feriu seu coração em algum momento. Se o seu pai gritava com você, você não precisa ser o pai que grita. Se a sua mãe era autoritária com você, você não precisa impor a sua autoridade no autoritarismo. A autoridade não está na impostação de voz, no grito, na cara feia. Não. Nós precisamos entender que o primeiro ponto para a filiação, para sermos curados, não é vantagem você ser insubmisso. Às vezes eu me entristeço como pastora quando eu escuto pessoas falando assim, eu não obedeço ninguém, só a Deus. Desculpa, você não está obedecendo a Deus. A Bíblia diz assim, submetam-se às vossas autoridades. E às vezes a gente vai precisar fazer o caminho de volta até lá para casa. Não, pastora, mas eu não posso honrar meu pai, eu não posso perdoar minha mãe, aquilo lá já passou, já vou botar no tapa. Não, filho. Quando a mulher samaritana ela chegou no poço, Jesus disse assim, vai lá e pega o teu marido. E traz ele aqui, vamos consertar as coisas.
Jesus não vai permanecer aquilo que você quer deixar embaixo do tapete. Você vai precisar fazer o caminho de volta para você viver a libertação e a cura verdadeira, sem se enganar. Então, o primeiro ponto, se você se enroscou aí no primeiro ponto, que é a submissão, escreve aí no seu caderninho: Jesus, eu preciso aprender a submissão, o valor da submissão. Quando você desconstruir essa imagem negativa da submissão, que é humilhação, competição, isso não é submissão. Quando nós temos a nossa identidade em Deus bem forjada, não precisa, as pessoas podem gritar, pode fazer você fazer, tá tudo bem, porque isso não fere quem você é. Mas quando você tem o seu ego ali ferido, essa dor escondida, você tem dificuldade, até mesmo com pessoas difíceis, e você não está isento, até na terra, de lidar com pessoas difíceis. Você não está isento de lidar com pessoas arrogantes na terra, com pessoas autoritárias, carrascas, você não está isento. Só que você precisa ser a cura para essas pessoas. Você precisa se manifestar. Paulo diz: a natureza geme, aguarda a manifestação dos filhos. E não está falando de filho órfão, porque o filho órfão, ele não tem autoridade de Deus. O filho órfão, ele desfruta de amargura, de sentimentos nocivos. Ele vai perdendo os seus valores. Quando Jonas decidiu ser insubmisso, e ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis, para a embarcação. Na embarcação ele começa a perder os seus valores, e as pessoas que estavam com ele naquela embarcação também começaram a ter que lançar os seus valores naquela embarcação. É sobre isso. E nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que a gente enxerga, que o Espírito Santo colocou o dedão assim na nossa ferida e falou: filha, é sobre isso, vai orar sobre isso. Antes de eu pregar essa mensagem, eu dobrei meu joelho lá em casa. E eu chorei por algumas coisas. E eu chorei mesmo. Eu chorei um choro profundo da minha alma. Porque às vezes a gente fala assim: uau, como eu posso ter facetas da orfandade dentro de mim? Talvez o seu problema não é a insubmissão. Mas a gente vai pegar em outros temas aqui que eu quero falar com vocês. Nós precisamos entender o valor da submissão. Eu venho hoje como pastora aqui para pregar para vocês. Vocês sabem o nosso método de ensino aqui, graças a Deus. Você nunca vai ver pastor Glauber gritando com alguém. Eu, meu esposo. Porque nós entendemos o que é a autoridade de Deus. Então, em nome de Jesus, nessa casa, você tenha o privilégio, a oportunidade de ser curado na paternidade, no quesito autoridade sobre a sua vida. Porque nós não temos problema, nós temos orado dia após dia: Senhor, nos dê cura. Se a gente precisa de cura na nossa identidade, nos dê cura, nos dê cura. Porque nós queremos uma identidade que não seja confundida, que não seja defasada, depreciada pelos valores que nós tivemos que jogar nas embarcações por conta das nossas dores e das nossas feridas. O Senhor está chamando você, homem, você, mulher, hoje, para você fazer o caminho de volta. Volta lá dentro da sua casa. Quem sabe você teve problemas lá com seu pai, com a sua mãe. Não vá lá para culpá-lo. Não vá nesse lugar na sua mente para você dizer: você foi o culpado. Porque as pessoas só podem dar para alguém aquilo que elas receberam. Sabe o que eu acho lindo? Eu quero contar uma história para vocês. O meu pai, aos 8 anos de idade, meu pai perdeu a mãe dele. Ele foi órfão. O seu pai casou de novo. E a mulher que meu avô casou, ela tinha uma personalidade muito difícil. E o meu pai teve que sair de casa aos 9 anos de idade. Quando meu pai sai, ele começa a morar na casa de um, na casa de outro. Na adolescência, meu pai usou droga. Ele foi preso. Mas um dia Jesus encontrou meu pai. Ele aceitou Jesus. E o Senhor fez uma obra linda e rápida na vida do meu pai. Meu pai casou, minha mãe tinha 16 anos. Meu pai 6 anos mais velho que minha mãe. Faz os cálculos aí que eu sou ruim de conta. Isso aí. E logo depois eu nasci, sou a mais velha. Depois veio meus 2 irmãos. E o meu tempo de consciência
de convívio com meu pai. O meu pai tinha muitos motivos para destruir a sua geração, porque ele não recebeu nada. Meu pai não recebeu amor, meu pai foi usuário de droga. Mas sabe, quando Jesus chegou na vida do meu pai, ele foi curado. E tudo que ele poderia trazer para a minha família de ruim, ele fez de bom. Meu pai é amoroso. Ele rola com meu esposo no chão. Se as pessoas que conhecem sabem que o meu pai faz isso. Chama meu esposo de neneco do velho. Porque ele tem muito amor para dar. Porque não é sobre o que se recebeu de alguém. É sobre o que você recebeu de Cristo. Quando nós esperamos receber do pai, da mãe, a gente vai destruindo os coitados. Talvez eles não tiveram para dar para você. O caminho de volta que você vai fazer talvez hoje, lá para suas memórias, para dentro das suas emoções, não é para ir lá para dizer para o seu pai, para sua mãe que ele é um fracassado, mas é para você ir lá e dizer, olha, eu recebi do Senhor e hoje eu posso te curar, porque eu sou fonte, porque rios de águas vivas transbordam do meu coração. Irmão, você encontrou Jesus, você precisa ser diferente. Você precisa aceitar o amor de Cristo na sua vida e fazer diferente. Você precisa quebrar esse ciclo diabólico, porque a orfandade ela é um espírito que tem assolado pessoas dentro da igreja, tem matado ministérios, tem feito de lideranças verdadeiros assassinos da fé, orgulhosos, ambiciosos, egoístas, porque não foram curados, inseridos no ministério e não curados, e não tratados. Problema com ego, com rejeição. Aí desenvolvemos espécie aí de problemas seríssimos nos nossos comportamentos. E é interessante que quando esse filho ele vai para longe do pai, e ele começa a gastar a herança, o pai não tinha problema com o que ele estava gastando. Porque o que ele poderia fazer? Quebrar o pai? Eu acho que não. O outro filho, ambos os filhos, eles vivem sumiu a palavra da minha cabeça, a indiferença. Sabe? Quando nós começamos a quebrar vínculos emocionais, às vezes começa do berço. Vínculos emocionais começam a ser rompidos e destruídos dentro de nós. E a gente, com um sistema de proteção, a gente começa a desenvolver essa autoindependência emocional. Não, eu sou independente. Você não é. Mas se você for curado, irmão, você pode se relacionar com as pessoas mais difíceis da sua vida. E você não vai ter problema. Porque você está curado. Você não vai ter problema com identidade. Porque você sabe que você é filho. E quem pode tirar a sua filiação? Fala aí. Quem é que pode destituir a filiação da sua vida? Ninguém. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E você precisa se parecer com o seu irmão, Jesus Cristo. A referência de filiação. Que todo tempo falou, Pai, me glorifica. Pai, eu quero estar em Ti. Pai, eu estou em Ti e eles estão em mim. Todo tempo. É tão lindo a gente começar a entender a visão do reino de Deus. Porque a gente vai se machucar menos. Estava conversando com alguns irmãos sobre isso ontem. Já estava dando spoiler da pregação e já sabe tudo aqui hoje. Glória a Deus. Mas sabe, a cultura do reino ela é tão linda e ela precisa tirar suspiros do nosso coração. Ela precisa fazer a gente entender que a gente pode ser pessoas melhores. A gente não precisa dar o troco. A gente não precisa ser pior que os piores. Mas a gente precisa ser cura. Ser cura. Seja cura. A palavra do Senhor diz, ser tu uma bênção. Seja uma bênção, irmão. Abra seu coração. Tire o rancor do seu coração aqui hoje. Ah, pastora, porque você não sabe das minhas feridas. Fala para mim o que elas estão acrescentando na sua história. Quais são os caminhos que ela está abrindo aí em você? Para onde essas feridas estão te levando? Para o abismo, meu irmão. Um abismo chama outro abismo. Você quer ir para o abismo? Não faça isso com você. Jesus te deu a oportunidade de ser filho. Não vá para longe do Pai. Não vá para longe da autoridade. Porque a autoridade te protege, querido.
Irmãs, a autoridade do seu esposo te protege. Pensa sobre isso. Não seja uma mulher altiva, insubmissa. A autoridade está sobre o seu esposo e isso é irrevogável. Liderança, se submetam em amor. Quando a nossa identidade é resolvida, a gente não tem problema com isso. Está tudo bem. Então o filho começa a gastar, mas o outro filho que está dentro. Deixa eu só abrir aqui. Eu fiz um texto tão bonito, eu preciso pelo menos ler um pouquinho do que eu fiz aqui. Glória a Deus. Vamos lá. O filho mais velho, dentro da casa do pai, ele está baseando os seus valores no seu serviço. Ele está à procura de reconhecimento e aceitação. Repare se hoje Satanás não tenta colocar esse sentimento dentro de nós. Sutil, né? Não dá nem para perceber. Então a gente se vê na obrigação de entrar em padrões que a gente nem consegue entrar, mas a gente se esforça, se arrebenta, se mutila e entra dentro desses padrões. A gente busca aceitação pelo serviço, não, mas porque eu estou fazendo, vão me reconhecer, vão me dar o meu valor. E aí as pessoas também não estão curadas, estão junto com você, no mesmo barco, e o boi vai com a corda. E aí você vai se ferindo, porque você pautou os seus valores no reconhecimento do seu trabalho, no reconhecimento da sua força, no reconhecimento do seu potencial. Mas sabe, você não vai conseguir ser forte o tempo todo. Você não vai conseguir ser perfeito o tempo todo. Sabe o que o pai fala para você? Tá tudo bem, filho, porque o seu valor não é sobre o seu serviço. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre os seus acertos. Às vezes a gente faz um esforço danado para reconhecer, para ter o reconhecimento, e a gente se frustra. Porque a gente pauta as coisas, nós nos tornamos controladores daquilo que fazemos. É tudo pela minha força, é tudo pelo meu fazer. E não é, é sobre você ser em Deus. Entenda que performance nunca pode ser confundido com essência. Quem é, é. E quem tem pode perder. Quem é, é. Nós carregamos a essência de Deus. E nada e nem ninguém pode tomar o seu lugar. Na filiação e naquilo que Deus colocou para você ser. Para você ser. Eu estou como pastora, mas não sou pastora. Você pode estar na sua profissão, mas isso não define você. O que define você é a sua essência. E é sobre isso que nós, como igreja, precisamos trabalhar e trabalhar muito. O nosso valor precisa ser sobre essência, filhas, adolescentes lindas do Senhor. Vocês vão para a escola, daqui a pouco vocês vão se tornar jovens. E se vocês buscar relacionamentos pautados no que vocês podem fazer e desenvolver, vocês se frustrarão. Se vocês buscar o reconhecimento, a aceitação e o amor por aceitação, pessoas vão nos trair todo o tempo. E está tudo bem, porque você vai precisar liberar perdão. Jesus olha para Pedro na mesa e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Judas, o que você tem que fazer, faça, filho. Porque a identidade dele e o propósito dele era para ele e ninguém podia tirar. Sabe, a sua essência, ela é tua. O que Deus colocou na sua vida não é sobre coisas. Coisas vêm e vão da nossa mão. Pessoas podem tirar coisas da sua mão, sim. Mas quando você tem essência, irmão, aonde você for, a bênção de Deus está sobre você. Aleluia! Quando a briga entre Ló e Abraão, o que Abraão diz para Ló? Escolhe a terra que vou colocar a minha linguagem, que te apetece aí. E aí Ló vai e escolhe as campinas. Vamos lá, Sodoma e Gomorra.
a aparência, a performance. O filho com espírito de orfandade, ele está todo o tempo buscando performance. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser visto. As pessoas precisam falar coisas do meu trabalho, as pessoas precisam falar coisa bonita para mim. Eu entrei nessa igreja, mas ninguém olhou para mim. Olha, todo mundo fez cara feia. Eu fui lá no chá das mulheres. É isso que acontece com a gente. Mas talvez porque a gente não entende. A partir do momento que eu entender que essência é tudo, e que ninguém tira de você, filho. Foi o que Abraão entendeu. Escolhe o que você quer. Sabe por quê? Porque a bênção, a essência que Abraão carregou na vida dele, o propósito que estava sobre a vida dele, era sobre ele, era para ele. Ore pela sua essência. Ore em Deus, Senhor. Revela, Espírito Santo, a palavra diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu não posso ser guiado pelas minhas emoções. Eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos mais. Talvez você chegou aqui hoje, todo o seu comportamento é baseado na sua cosmovisão, nas feridas que você carrega. Hoje o Senhor está dizendo para você: faço novas todas as coisas da sua vida. Deus te dá autoridade, filho, para você chegar na sua casa, aonde você foi abusado emocionalmente, sexualmente, seja o que foi que aconteceu, você vai chegar nesse lugar e o Senhor vai te restaurar, vai restituir você, filho. Aleluias. Oh, amigo Espírito Santo, é uma noite de cura que hoje o Senhor está curando você. Ele está dizendo a sua essência. Paulo diz assim: vós sois os potes de barro, e o Senhor depositou em vocês os seus tesouros. Foi depositado em você. Isso é irrevogável, porque aquilo que Deus coloca em você é para você. A unção, a essência que Davi carregava estava somente sobre ele. Saul desesperado, atormentado. Irmão, vocês pensam que a unção estava na arca? Na harpa? A unção estava na vida de Davi. A bênção estava na vida de Davi. Saul era rei, foi ungida rei, mas quando o Senhor ungiu Davi, Davi não assumiu o trono no primeiro momento. Davi viveu desafios de perseguições, assolos, humilhação. Davi sendo ungido a rei por Deus, pelo profeta Samuel. A Bíblia vai dizer que ele vivia fugindo de Saul, mas havia uma graça na vida de Davi. Segundo o coração de Deus, Davi. Essência. É sobre isso. Enquanto nós, como seres humanos, alimentarmos os nossos comportamentos e essa cosmovisão, que às vezes a gente não tem essa percepção, a gente vai ter o sentimento de orfandade. E o sentimento de orfandade, ele nos emburrece. Não faz a gente desenvolver. Então eu falei para vocês que o filho que estava na casa, ele tinha problema com performance. Ele queria ser visto, ele queria ser aceito. Quantas vezes nós queremos ser aceitos? Quantas vezes, irmãos, nós buscamos por essa aceitação? O Senhor quer curar você hoje. O Senhor quer que você se sinta feliz aonde você chegar. Se te olhar com cara feia, se não te olhar, se for seu amigo, se te trair, não tenha problemas. Existem pessoas que elas vivem desconfiadas. É tão difícil a gente viver desconfiado, sabe por quê? Porque você nunca vai ter paz. Uma pessoa desconfiada, vão falar mal de mim, vão me trair. Nunca tem paz. Porque ela está sempre com a guarda alta. Irmãos, tenha paz. Podem te trair, mas a essência está sobre a sua vida. Podem falar o que quiserem, mas a sua identidade é de filho. Quando Jesus estava no batismo, no Rio Jordão, Jesus, ao batizar, o Espírito desce como uma pomba. E o Senhor brada do céu dizendo: esse é o meu filho
amado. Será que hoje você pode imaginar Jesus olhando para você e dizendo: ei, Milka, você é a minha filha amada e o meu amor é suficiente. Paulo ora para que o Senhor tire o espinho da carne dele, porque ele falou: não, se o espinho sai, eu tô bem. E ele vai orando para que o espinho saia, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça, filho, te basta. A minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa no meio das suas fraquezas. Você não vai ser forte o tempo todo. Você não vai aguentar sustentar essa guarda alta o tempo todo. Deixa quem fale de você. Quem está falando diz mais sobre quem está falando do que quem de fato você é. Não te preocupe. Você seja uma bênção. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para abençoar, irmão. Comece a abençoar seus filhos, sua casa, seu carro, seu corpo, seu cabelo, sua comida. Abençoa. A pessoa vem murmurar: irmão, pelo amor de Deus, não murmura não. Vamos abençoar. Minha boca é bênção. Porque a minha identidade é de filho, e filho de um Deus vivo. O meu Deus dentro de mim está vivo. E Ele é quem me dá direção. E Ele é quem me dá segurança. Quem é que pode proporcionar segurança para nós hoje, irmãos? Às vezes até no casamento a gente corre o risco de viver experiências amargas. E está tudo bem. Se o seu coração for um coração limpo, se o seu coração for um coração curado, liberto da orfandade. Deixa eu colocar mais uns detalhezinhos aqui. Vamos lá. O filho que estava na casa do pai, quando o filho mais novo vem chegando, e há uma festa de celebração, porque o pai tem festa para filho. Não olhe para o seu pai como um pai que vai te destruir, te arrebentar. A gente si próprio destrói, irmãos. Deus não precisa te destruir, não. É você que se destrói. O pai tem festa. As consequências que a gente faz é dos nossos próprios erros, não é Deus quem faz, não. O pai tem festa para o filho e outro filho olha para o irmão, fica ouvindo o servo dizer que há uma festa. Ele fala: como assim? Eu estou há tanto tempo aqui. O cara vai embora, gasta toda a herança do pai, eu estou dentro da casa, e ele chega aqui como quem não quer nada, com cara de jão, palavras da Raquel Santoro, amém? E o pai faz uma festa para esse filho de uma mãe. Sabe, não existia misericórdia no coração do filho mais velho. Era inconformidade, porque ele não conseguia se perdoar, por não entender quem era o pai. E nem perdoar o irmão. Irmãos, tem tantas pessoas com dificuldade de se perdoar. Pessoas com rancor no coração. Coração, se passasse num raio-x do exame agora, eu vou falar para você, cada coisa que ia sair, que é só Jesus na causa. Não carrega isso. Você não é um saco de lixo, não. Você é o alvo de Deus. Você é o alvo de Deus. Deixa. Não importa com o que fazem, é o que você, qual é a sua resposta para o que estão fazendo. Libera perdão hoje aqui. Libera perdão no seu coração em nome de Jesus. Decida perdoar, irmão. Decida perdoar, irmã. Decida. Você não sabe nem se daqui nós saímos vivos. Você tem certeza que você vai sair daqui hoje odiando o seu irmão? Sabe, o filho mais velho, por não ser curado, dentro da casa, com espírito de orfandade, eu penso que é pior do que o que saiu. Porque o que saiu, ele já se rebelou e já o boi foi com a corda. Mas quem estava lá dentro, ainda tinha o pai. O pai estava ali. Só que ele despreza a experiência, o poder da experiência. Não despreza. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade, mais uma. Não se permita sair daqui com seu coração amargurado, com raiva. Celebre as vitórias das pessoas. Seja misericordioso com os difíceis. A palavra diz assim: os mais fortes, suporta os mais fracos em amor. Suporte, irmão. Você não aguenta suportar nada. Está jogando a toalha por qualquer coisa. E quer que Deus tenha misericórdia de você. E quer que Deus te perdoe. Eu passo. Ele não. Por quê?
Por quê? Jesus na cruz. Estava lá os 2 bandidos lá, os miseráveis do lado de Jesus. Quem era Jesus ali, irmãos? Se hoje ainda tu estarás comigo no paraíso, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Esse é o teu pai, irmão. Se você não consegue perdoar o seu irmão, por que você merece perdão? Ah, mas porque ele fez isso e isso e isso. E o que você fez? É mais fácil eu olhar para o erro do meu pai, da minha mãe, do meu líder, não sei, e vai. Mas sabe, Paulo na ceia, ele diz assim, examine-se o homem, vamos falar o português correto? Examine-se o homem a si mesmo. O evangelho é Deus e você. É cada um com Deus. Quando eu começo a olhar para o meu irmão, é porque o que está incomodando é o reflexo de quem eu sou. É o baita do impostor que sou eu. E estou olhando para ele, ateando fogo na cabeça dele, mas é o reflexo do impostor que há em mim. Então nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser curado para perdão. Nós não podemos ser egoístas. O filho egoísta, dentro da casa do pai. Não, eu posso. Sabe aquela história assim que... Não, isso não acontece aqui na Shekinah, não. Não acontece. Chega um membro novo, os assassinos da fé, os feridos, os sangrando. Ele vai abrir o culto. Chegou agora. Ela vai me... Quem é ela? O ministério é meu. Eu canto, eu prego. É, né? É só uma brincadeira. A pastora tá calma hoje, hein? Nem briguei. Nem gritei, né, Milka? Eu falei, vou ser comportar, porque o pastor pregou pesado a semana passada. Eu não posso nem fazer uma coisa dessa. Para curar vocês, senão daqui a pouco o problema de vocês sou eu. Então, meus irmãos, Jesus nos chamou para ser uma família. Estou finalizando. E na família vai acontecer de tudo. Vocês sabem. Tem aquela tia fofoqueira, não tem? Então, aqui também tem. Né? Tem aquele tio religioso, né? Só eu vou pro céu, hein? Lá no TJ. TJ que nem vai na festa. É, não tem? Aqui também tem, irmão. Tá tudo bem. Por que você tá assustado? Você tá na família. Bem-vindo. Mas seja você o primeiro a ser curado para você curar os outros aqui. Em nome de Jesus. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos. Cadê os filhos aqui nessa casa? Seja você o primeiro, em nome de Jesus. Seja você o curado, irmão, aqui, liberto de, ai, não olhou para mim, não me abraçou, não me cumprimentou. Não, irmão, pelo amor de Deus, não deixa eu ministrar, não deixa eu pregar, irmão, pelo amor de Deus, se livra disso. O dia que Deus quiser usar você, nada vai impedir. O dia que Deus quiser fazer com você, a Bíblia fala que Deus faz em nós, por nós e depois através de nós. É depois, irmão. Vamos ser curados, vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos ser leve, facilitadores de milagre, amém? Seja um facilitador, ou escreve aí no seu caderninho, na sua Bíblia assim, eu sou um facilitador de Deus, porque eu sei quem eu sou em Deus. E nada e nem ninguém pode tirar quem eu sou. Então o Senhor nos chamou para uma família. Fala para esse irmão que está do seu lado aí, cutuca ele e fala assim, você faz parte dessa família. É problemática, mas é sua família. Tem uns probleminha aí, mas é sua família. Você não tem opção, porque essa é a família que vai morar no céu. Dá um glória aí. Eita, Deus poderoso, aleluias. Então, meus irmãos, cadê os adolescentes para me ajudar a pregar? Fala assim, para de ser egoísta. Egoísta. Vamos deixar de ser egoísta, irmãos? Não, só eu coloco a mão, só eu trabalho. Não, irmão. Vamos fazer em prol do corpo? Você já pensou se todo mundo nessa igreja, olha aí, ô glória, Pai, receba essa palavra em nome de Jesus e responde. Irmão, se todo mundo, nós, como igreja, sério, resolver se manifestar como filho curado, tratado,
Nossa cidade vai ser um caos, porque essa igreja aqui vai ser pequena. Dá 3 semanas, nós vamos ter que quebrar tudo isso aqui, nós vamos comprar isso aqui e Deus vai resplandecer nesse lugar. Minha oração, em nome de Jesus, eu falo isso com muito amor no coração, é que você entenda que nada que possam fazer com você vai tirar a sua filiação. Mas a resposta que você dá diz muito de quem você é. Se coloque de pé. Você é filho, filho amado. Cadê o banner bonito que o Pedro fez para nós? Coloca o banner lá para nós. É que eu estou sem tablet, esse computador libano. Olha, se vocês lerem aqui, ficou tão bonito o sermão, mas não consegui pegar 10%. Vamos lá. Onde o seu valor se baseia? Na identidade de órfão? Se o seu valor se baseia na identidade de órfão, deixa eu ler aqui que eu não estou aguentando ler lá não. Baseia-se no serviço, no ministério, no fazer. Você só tem valor enquanto você serve. Você está se tornando um ser descartável. Seu valor depende do que você faz. Você não é esse lixo não, irmão. Você não é descartável no corpo. Você não é descartável. Eu sempre falo para os irmãos aqui. Quando vem picuinha, alguma coisa, eu falo, ei, você é descartável? Não. Ele também não. Ela também não. Vamos fazer as pazes? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para o reino de Deus? Mas na identidade de filho, o valor é baseado na segurança de ser filho. Valorizado pelo que é e não apenas pelo que faz. Você é alguém precioso e não é pouca coisa. Você não é descartável nessa igreja. Você não é descartável no seu casamento. Você não é descartável na sua profissão. Você não é descartável na sua família. Mas você tem um valor e esse valor é de sangue. Esse valor custou o sangue de Jesus para a sua vida, irmão. Não despreze o sangue de Jesus na sua vida. Você tem muito valor. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Eu não vou nem chamar você aqui, porque senão você vai falar, olha, a pastora quer me chamar aqui para poder falar que eu tenho problema. Não. Você é curado, irmão. Você é lindo. Quero te dar um abraço depois ali. Igreja feliz. Igreja que celebra a vida. Estamos todos em aprendizado. E todos nós aqui erramos dentro dessa casa, amém? E está tudo bem porque nós não somos perfeitos. E está tudo bem porque nós não vivemos de performance. A gente faz o que dá. E Jesus nos ajuda. Coloque a mão no seu coração e fale com Jesus. Enquanto eu canto essa canção, eu quero que você pede para o Senhor. O que marcou seu coração aqui hoje? O que marcou? Em submissão? O que marcou? Na orfandade você aqui hoje? A falta de perdão? A dor da perca? Dos rompimentos, dos laços emocionais? Os abusos que você sofreu? O que marcou aqui hoje para você? Vamos fazer o caminho de volta? Mas esse caminho vai ser um caminho curado. Aonde você faz esse caminho que a samaritana fez? Foi para os mesmos lugares, mas agora ela foi de uma forma diferente. Fale com o Senhor. Aleluia, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver
longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, oh, abraça-me, Senhor, abraça-me, Jesus, com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, com os teus braços de amor. Senhor, nós estamos aqui como filhos, Pai. Eu não sei qual é a faceta que esse irmão carrega no coração hoje. Talvez o que machuca são os abusos, a dificuldade, Senhor, em submeter-se, de entender a direção que o Senhor quer para as nossas vidas, de entender que o teu cuidado, Senhor, a tua defesa é pautada no princípio, Senhor, de nos obedecermos e termos a nossa identidade tratada em Ti. Senhor, ajuda nós como igreja a entender que o nosso valor não é sobre aquilo que a gente faz, porque haverão dias que a gente não vai ter força para fazer. E nesses dias nós não seremos descartáveis, Senhor. Haverão dias que eu não vou conseguir pregar, mas eu vou continuar sendo filha amada. Haverá dias que esse homem, que essa mulher talvez não tenha força para vir para a igreja, mas não deixará de ser teu filho, Senhor. Porque mesmo aquele filho, quando ele sai da casa do pai, havia uma marca sobre a vida dele, que era o teu sangue. Oh, Jesus, que o Senhor possa neste momento estar curando esse homem, essa mulher, esse adolescente, essa criança. Senhor, que todo espírito de orfandade da nossa mentalidade, da nossa cosmovisão seja repreendida aqui hoje. Que o teu bálsamo encontre esse coração e tire todo o mecanismo de defesa, Senhor, que muitas das vezes tem ferido outras pessoas. Pessoas aqui que se isolam porque não conseguem mais se relacionar, pelas dificuldades que está no seu coração. Senhor, quebra agora, Pai. Quebra agora, Senhor, toda barreira. Nós começamos este culto cantando, Senhor, que o Senhor iria quebrar cadeias. E eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor está nos levando a um novo nível de entendimento, porque nós só desfrutaremos daquilo que nós conhecemos em Ti. Senhor, os Teus filhos estão aqui e não são descartáveis nesta igreja, nos Teus trabalhos. Senhor, eles não são descartáveis, Pai. Se eles envelhecerem, eles não são descartáveis, Pai, mas eles são úteis para a Tua obra. Quando o apóstolo Paulo entendeu isso lá na carta de Timóteo, a Tua palavra diz que ele pede a Timóteo: traga minha capa, traga os meus pergaminhos, mas traga uma reconciliação, traga consigo João Marcos, porque ele é muito útil para a obra do Senhor. Senhor, é tempo de restauração nesta casa, é tempo de visão ser restaurada, é tempo de caráter ser restaurado, é tempo de identidade ser restaurada aqui hoje. Pai, em o nome de Jesus, vai tirando toda a barreira do medo, vai tirando toda a barreira de complexo de inferioridade, vai tirando toda a tristeza profunda, vai tirando agora, Senhor, libere sobre a mente desse homem, sobre a mente dessa mulher, cura na identidade, cura no propósito de vida, para que eles não venham aceitar propostas, porque as propostas nos levam para longe da Tua presença, mas o propósito nos leva para a eternidade. Senhor, eu acredito no Teu plano sobre essa igreja, eu acredito no Teu plano sobre as famílias dessa igreja. Eu creio nesta noite, eu oro para que casamentos sejam restaurados, para que mulheres se submetam à autoridade dos seus maridos, para que lideranças
lideranças sejam submetidas à autoridade, aleluia. A tua palavra, Senhor, liberada é vida sobre nós. A tua palavra liberada é vida sobre a nossa consciência. Resgata esse coração da dor, resgata esse coração das feridas, que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Se você acredita nessa palavra, glorifique o nome do Senhor, aplauda Ele, fala algo bonito para Ele, diga para Ele que você aceita a filiação, que você é filha, que você é filho, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um beijo e um cheiro. Fiquem com Jesus.